Faculdade de Ciências da Universidade de Brasília. Hoje temos o prazer e a honra de ter como professor, palestrante, nosso querido amigo, professor Márcio Salmito. O professor Márcio Salmito ele tem participado nesses últimos anos do nosso programa de pós-graduação na disciplina Sistemas Sensoriais. Isso para a gente tem sido um super momento, porque ele é o cara da otoneurologia. Você sabe, né, Márcio, aqui o Instituto Brasileiro de Otorrino ele é muito otologia, mas, ao mesmo tempo, isso é até um dilema que a gente vive atualmente, né, Márcio? E eu espero que Deus abençoe que a decisão mais sábia, mais sensata aconteça para o bem do médico otorrinolaringologista como um todo, se união ou se uma forma de manter a aproximação, mas da forma que acontecer, o que eu tenho certeza que você e eu desejamos é que a otorrinolaringologia, no final, ela cresça, né? E que seja o melhor para todos os médicos otorrinolaringologistas. Então, assim... Com certeza, pai. O Dr. Márcio Salmito, ele é um representante da nata da nossa otoneurologia brasileira. Então, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre... uma aula para todos que vão assistir aqui presencialmente ou virtualmente. Ela, além de ter uma teoria muito interessante do ponto de vista prático, é muito importante. Eu sei que a gente tem neurologistas como alunos da pós-graduação, temos a equipe de fisioterapia, temos biomédicos, otorrinolaringologistas, fonoaudiólogos, farmacêuticos, odontólogos. Eu sei que, para cada um de vocês, a pós-graduação é isso, é a gente aprender algo a mais. E a pós-graduação em Ciências da Saúde é isso, a gente conhecer um pouquinho mais de áreas afins. Então, professor Márcio Salmito, mais uma vez, nos sentimos honrados com a sua presença. Muito bom ter uma pessoa com tamanha experiência, capacidade acadêmica como você, está aqui junto conosco, participando e ensinando a gente, ano após ano. Muito obrigado, viu, Márcio? Eu que agradeço. Agora eu estou lascado aqui, depois dessas palavras exageradas aí. Se eu for só 2% aí dessas palavras, já está de ótimo tamanho. Prazer enorme estar aqui. Você que é a autoridade máxima aí nacional, otoneurologista, otologista. Vou só, enfim, enchê-los aqui um pouquinho sobre a tontura, né, que é o patinho feio da otologia, da otorrino, mas a gente gosta e vou tentar transmitir aí um pouquinho do meu entusiasmo. Prazer enorme estar aqui, mais um ano, né? Eu acho que essa disciplina de vocês, sistemas sensoriais, cai como uma luva quando a gente vai falar sobre a tontura. Então, para não cansá-los tanto, vamos começar, né? Então, o futuro do diagnóstico da tontura, eu vou começar com... Vocês estão conseguindo ver? Esse equipamento, eu não sei se vocês conhecem, é uma cadeira, tá? É uma cadeira para o tratamento de VPPB. O nome dessa cadeira é TRV, que nada mais é do que a sigla desse sujeito aí, que é o Thomas Richard Vitton, que é um francês, um otorrino, que desenvolveu essa cadeira, que é uma cadeira aí que tem a capacidade de fazer de forma assim como ele está fazendo, manual, ou automatizada, o tratamento das diferentes localizações aí de VPPB. Então, é uma cadeira que tem um ângulo, né, que pode fazer um movimento de 360 graus em dois ângulos, né, o vertical e o horizontal, e dessa forma as manobras conseguem ser feitas na posição perfeita, e não depende tanto aí do examinador. No futuro da tontura, a gente começa aí com a imagem aí bacana. Bom, mas de onde foi que isso começou? Quando a gente fala de tontura, se a gente for lá no... vocês estão vendo a apresentação?
Estamos vendo sim, Márcio. Estamos ouvindo e vendo perfeitamente. Maravilha. Bom, então, de onde é que isso começou? Se a gente for lá no PubMed, o primeiro artigo, tá, sobre vertigem é um artigo do final do século XIX, de 1871, é um artigo em inglês, tá? Era uma revisão bibliográfica sobre tontura. E olha que interessante, naquela época, eles entendiam que a tontura era devida a uma anemia cerebral, tá? Então, a vertigem seria decorrente de uma suposta anemia cerebral. Isso seria a causa mais frequente de vertigem naquela época. Somente, tá, em 1861, é que o francês, também, o Prosper Ménière, em 1861, descreveu um artigo, tá, que descreveu uma doença que acabou ficando com o nome dele, que é a doença de Ménière, e a gente considera que a otoneurologia começa nesse momento, em 1861, quando Prosper Ménière descreveu a primeira doença verdadeiramente atribuível por uma causa definida, tá? Que foi uma doença do labirinto. Então, a otoneuro começou justamente no ouvido, né? Tanto que o Prosper Ménière era um otologista, um médico de ouvido. E o que que o... o Prosper Ménière ele conseguiu avaliar os labirintos de uma pessoa que tinha um conjunto de sintomas, que depois foi chamado de síndrome de Ménière, que é a vertigem, a surdez, o zumbido e o ouvido tampado. E esse paciente, essa paciente, uma jovem, depois de morrer, teve o seu labirinto avaliado, né, o osso temporal no microscópio, e ele descobriu que o labirinto dela estava inchado, né, estava com uma hidropsia, né, que ele chamou de glaucoma da orelha. Né? Então, essa foi a primeira doença causadora de vertigem com uma explicação, ou pelo menos topográfico, uma explicação topográfica aí de por que ela existia. Hoje em dia, olha que bacana, a gente consegue, depois de 150 anos, a gente conseguiu em vivo, tá? Num sujeito vivo, a gente consegue atualmente fotografar essa hidropsia. Olha que bacana. Então, o que o Prosper Ménière viu no século XIX, pós-morte, finalmente agora, poucos anos atrás, em 2012, em diante, é que surgiu uma técnica de ressonância magnética que consegue fotografar essa hidropsia. Então, essa é a maneira mais moderna de fazer o diagnóstico da hidropsia. A gente consegue ver aqui essas linhas pretas, né? Aqui foi chamado de árvore de Natal, que parece uma árvore de Natal. Aqui o sujeito normal, o lado direito, e o lado esquerdo doente, com essas manchas pretas, né? Aqui o vestíbulo, né? Preto de um lado e branco do outro, que está sadio, aqui o preto que está doente. É uma imagem bem moderna. Bom, mas se a gente começar lembrando o que faz o sistema vestibular, daí que eu acho interessante o nome da disciplina de vocês, quando a gente pergunta o que faz o sistema vestibular, a maioria responde, bom, o sistema vestibular serve para o equilíbrio, né? E o equilíbrio é a capacidade de manter o nosso centro de gravidade dentro da base de sustentação do corpo, né? Seja estando parado ou em movimento. E muita gente sabe que o equilíbrio depende de algumas informações, né? O sistema vestibular, o sistema visual, o sistema somatosensorial. E quando a gente pergunta para a pessoa, para que serve o sistema visual? Né? Se eu perguntar para que serve o sistema visual, ninguém vai dizer que o sistema visual serve para o equilíbrio. As pessoas costumam responder que a visão serve para enxergar. Claro que enxergar ajuda no equilíbrio. Daí é que vem a curiosidade. O sistema vestibular ajuda, claro, no equilíbrio, assim como a visão, talvez mais importante até, mas o sistema vestibular ajuda no equilíbrio fazendo o quê? Então, gente, o sistema vestibular nada mais é do que uma percepção sensorial, tá? Então, a gente tem aqueles nossos 5 sentidos, né? A visão serve para enxergar, a audição para ouvir, e assim por diante, desde a segunda série, né, do primário, a tia Bel já ensinou a gente que a gente tem os 5 sentidos, mas o que ela não ensinou é que o sistema vestibular é o nosso 6º sentido. E esse 6º sentido, que é o sistema vestibular, é um sistema que detecta qual sensação, qual é a informação sensorial que o sistema vestibular detecta. O sistema vestibular detecta os movimentos.
tá? Então, por isso que essa disciplina de vocês cai como uma luva quando estuda tontura, porque justamente o sistema vestibular é um sistema sensorial, é como se fosse o nosso verdadeiro sexto sentido, tá? Bom, e se a autoneuro começou no labirinto, né, em 1861, né, na otologia, o médico do labirinto, o otologista, outro, né, o Robert Barham, foi quem descreveu o próximo passo, ele descreveu a fisiologia. Né? A partir do Barani, a gente começou a entender que o labirinto era esse sensor de movimentos. Tá? E como é que ele avaliava o labirinto? Como é que ele dizia para o sujeito, o paciente, que o labirinto funcionava ou não? Então, ele fazia um teste, que por conta disso ele ganhou um prêmio Nobel, que num vídeo do YouTube, se vocês colocarem esse sujeito aqui brincando de fazer uma prova calórica, ele vai simular um movimento. Né? Você põe ali uma água gelada no ouvido, o que acontece? Essa água gelada vai deixar a endolinfa lá do labirinto gelado também. O que ele fala? É doloroso, dói. E aí o que ele vai ter? Ele vai começar a ter um nistagmo aqui no olho. Olha, eu estou sentindo tonto. Meu Deus, eu estou me sentindo muito tonto. Então, com toda esse sofrimento aí, a pessoa tem a informação de que está rodando, né? Então, a forma como Robert Barani avalia o labirinto é simulando um movimento. E quando ele simula esse movimento, tá? Quando ele simula esse movimento, ele consegue visualizar o nistagmo, que é o movimento do olho involuntário, tá? Esse movimento do olho involuntário acontece porque o olho não é capaz de fazer uma volta nele próprio, então ele fica fazendo um movimento de ir e vir, né? Que é o nistagmo. Então, quando o paciente coloca aquela prova calórica, que é uma verdadeira tortura, ele começa a ter uma vertigem e essa vertigem desencadeia esse nistagmo, tá? Então, a partir da década de 20, do século 20, esse achado aqui, tá, que é o nistagmo, passou a ser o achado do exame físico que tranquilizava o médico, porque quando a gente encontra esse nistagmo num paciente que está com vertigem, a gente já sabe imediatamente que o labirinto aqui, no caso do lado direito, está funcionando menos e, portanto, a doença é do ouvido, a doença é do labirinto, e não uma doença neurológica, que eventualmente poderia ser uma doença fatal, uma doença com um potencial risco de vida para o sujeito, tá? Então, isso aqui é o nistagmo. Bom, e aí, por que existe o nistagmo? O nistagmo é um movimento que acontece por conta que o olho não pode dar uma volta completa nele próprio. Ele está tendo uma sensação de que está rodando o sujeito, e aí isso gera um movimento involuntário do olho, que é resultante de um reflexo neurológico, que vem do tronco encefálico, que é o reflexo vestíbulo-ocular. Então, nesse momento, a neurologia reaparece, porque o reflexo vestíbulo-ocular, tá, é o mecanismo neurológico pelo qual o principal achado das doenças vestibulares aparece, que é o nistagmo. Tá? É a nossa principal ferramenta de avaliação. E quando a gente detecta um movimento qualquer, que é a função do sistema vestibular, é detectar movimentos, o que a gente faz com essa informação? Quando a gente enxerga alguma coisa, a visão ela é usada do ponto de vista cortical. A gente usa a visão de forma consciente, a gente sabe o que está acontecendo. Quando a gente olha uma letra, aquela letra tem um significado, e aquele significado tem uma função, uma representação gráfica e uma utilidade, uma função semântica. Bom, a informação vestibular é diferente. Ela é usada principalmente de forma inconsciente. A gente sabe que está com a cabeça inclinada ou reta, a gente sabe que o nosso corpo está fazendo um movimento ou está parado, para a gente poder desencadear reflexos automáticos que vão coordenar funções inconscientes, como, por exemplo, a capacidade de permanecer em pé quando um trem começa a andar, porque vai ter o reflexo vestíbulo-espinhal, ou a capacidade de continuar conseguindo enxergar as coisas, mesmo movimentando a cabeça. Afinal, quando a gente movimenta uma câmera, a gente vê a imagem borrada. E quando a gente movimenta a nossa cabeça, a gente continua enxergando nitidamente. E isso é feito porque o labirinto detecta cada movimento da cabeça e gera um movimento involuntário para os olhos continuar enxergando de forma nítida. Tá? Então, aqui, quando a gente está num trem, por exemplo, quando o trem começa a andar,
o nosso sistema vestibular detecta o movimento, tá? O sistema vestibular detecta o movimento que está acontecendo e esse movimento, ele é automaticamente informado para o nosso sistema nervoso central e esse sistema nervoso central, numa fração de segundos, em torno de 20 milissegundos, gera um reflexo motor que faz com que a gente não caia, porque as pernas e o tronco da gente se contraem, relaxam, de forma que a gente se mantém em pé. Isso em 20 milissegundos. Somente com 100 milissegundos, quer dizer, 5 vezes depois, é que a gente toma consciência de que o trem começou a andar. Então, o sistema vestibular ele é usado muito mais para as funções automáticas, autônomas, do que para a nossa consciência, do ponto de vista cortical, como, por exemplo, a visão. E como é que a gente faz o diagnóstico dos problemas relacionados com sensores de movimentos? Então, o diagnóstico da tontura, a primeira coisa que a gente tem que aprender, tá? Quando a gente fala de tontura, é que essa palavra tontura, ela, por si só, já traz um enigma. Vejam esse caso aqui dessa senhora que eu atendi com uma queixa de tontura. É uma paciente do sistema público que demorou 4 meses ou 6 meses, já não me lembro, para passar em consulta com o otorrino. E aí a dona Zélia, eu disse, dona Zélia, você está com tontura? Explica para mim o que é isso que você está sentindo. Então, a dona Zélia explicou para mim que o que ela estava sentindo era: olha, a tontura que eu sinto é um escurecimento das vistas, um mal-estar, eu fico tonta, parece que eu perco os sentidos. O que ela está sentindo? O termo técnico do que ela está sentindo é uma sensação de um desmaio iminente, tem um termo técnico que é a lipotímia. Bom, lipotímia é uma sensação de que a gente está prestes a desmaiar. Isso tem a ver com o nosso sensor de movimentos? Tem nada a ver com o nosso sensor de movimentos. Ela passou 6 meses da vida dela esperando uma consulta com um médico otorrino que vai avaliar o sensor de movimentos dela e, na verdade, ela tem um problema relacionado com outras questões que não tem nada a ver com o sensor de movimentos. Mas por que gerou essa confusão e ela passou na consulta? Porque a palavra tontura foi usada. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que essa palavra tontura, ela não indica para diferentes pessoas o mesmo significado. Toda vez que a gente atender um paciente com tontura, a gente tem que saber que a gente não sabe o que ele está querendo dizer. Se o paciente chega para a gente, eu estou com uma batedeira no peito, automaticamente eu sei que tem um termo técnico para isso, que é a palpitação. Se a paciente chega dizendo que está com dor de cabeça, na hora de passar o caso para o chefe, a gente vai transformar na linguagem técnica que a gente chama de cefaleia. Agora, quando fala a palavra tontura, a gente precisa entender que a palavra tontura é um enigma semântico, é um significado que a gente precisa definir com a seguinte pergunta: o que você chama de tontura? Por quê? Porque quando a pessoa fala tontura, em geral, tá, 99% das vezes, essa palavra tontura pode ter um de 3 significados. Ou a pré-síncope, aquela lipotímia que a dona Zélia tinha, ou um desequilíbrio, que é a incapacidade de manter a postura, né, que é desejada, ou pode ter algum dos sintomas vestibulares, o mais comum deles é a vertigem, que é uma sensação falsa de movimento. Então, se a pessoa tem tontura, essa palavra tontura precisa ser esmiuçada para a gente saber o que a pessoa está sentindo. E esse conhecimento sobre esses diferentes significados só foi realmente padronizado, estudado mais detalhadamente na década de 70 do século XX. Então, até então, não se entendia ainda o paciente com tontura. Não se entendia ainda que o paciente com tontura podia ter sintomas diferentes e estava usando uma palavra só. E como é que é feita a avaliação vestibular de um paciente hoje em dia? Então, a gente tem atualmente exames mais modernos para avaliar o sistema vestibular, que a gente pegar as estruturas do sistema vestibular, que são os 3 canais semicirculares, e as 2 máculas, né, do utrículo e do sacro, a gente tem, né, o sacro e o utrículo, a gente tem hoje 2 ferramentas que conseguem avaliar todas essas 5 estruturas, que é o Video Head Impulse Test e o VEMP, o VEMP cervical e o VEMP ocular.
Então, a gente já tem, nos últimos 20 anos, esse desenvolvimento desses equipamentos, que nos 100 anos anteriores, a única forma de avaliar era por meio da prova calórica, tá? Então, quando a gente tem um paciente com queixa de tontura, a gente precisa primeiro entender o que ele está querendo dizer com isso, a gente tem como fazer um exame físico desse paciente e chegar no diagnóstico em 80% dos casos, e quando a gente não consegue chegar no diagnóstico na anamnese e no exame físico, a gente tem hoje uma série de equipamentos modernos que podem ajudar no diagnóstico das diferentes etapas de avaliação do paciente com tontura, né? Então, o VRIT, por exemplo, que é um exame que eu adoro, é um exame super tranquilo, em que o paciente coloca esse equipamento, esse óculos, e esse equipamento registra o movimento do olho, que é o resultado do reflexo vestibulocular, e a gente consegue, dessa forma, saber quanto que o labirinto está detectando de movimento por meio do movimento do olho involuntário que essa percepção gera, tá? Então, um exame rápido e bem preciso. Outro exame que eu mostrei, que é o VEMP, é um exame bem tranquilo também, que o paciente é colocado aqui desses eletrodos e faz um movimento no pescoço, e quando houve um barulhinho no ouvido, gera uma resposta elétrica, e essa resposta elétrica indica que o sistema vestibular, na mácula, né, do sacro e do utrículo, está funcionando, né? Quer dizer, uma maneira também prática, pouco incômoda, uma maneira rápida e de baixo custo para avaliar quanto que estão funcionando os sistemas vestibulares do indivíduo, né? Então, o VEMP, como é que é feito? Coloca aqui o fiozinho aqui no indivíduo, o fone de ouvido, e aí quando você coloca o barulhinho para o paciente ouvir, aparece essa onda. Olha aqui, ó, pronto, apareceu a onda, o paciente tem um sacro que funciona desse lado. Olha como é prático e rápido, né? Em poucos segundos a gente já sabe que o paciente tem um sistema vestibular. E muito em breve, aqui já está no exterior, já foi lançado, tem novas ferramentas de avaliação. Hoje em dia, no ano retrasado, foi lançado um aparelho que é capaz de avaliar os movimentos torsionais dos olhos, que era uma dificuldade, ainda era uma limitação técnica que a gente ainda não conseguia objetivar, né? Precisava realmente da observação do exame físico com a nossa observação ocular, nossos olhos é que faziam esse diagnóstico. Então, esse movimento torsional hoje é possível de ser registrado, né, para ilustração, por exemplo, em aulas, e também medido, tá, por meio desse equipamento aqui, que ainda não foi lançado no Brasil, tá? A gente, na avaliação do paciente com tontura, precisa avaliar os movimentos dos olhos, e hoje a gente consegue, com esse equipamento que ainda não foi lançado no Brasil, avaliar sacadas de uma maneira muito mais precisa, né, que eles chamaram de sacadometria, né? Então, é possível medir as sacadas de uma maneira muito mais precisa, tá? A função do reflexo vestibulocular é permitir que a gente consiga enxergar enquanto movimenta a cabeça. Então, um exame aqui que o paciente fica movimentando a cabeça e aparecem aqui informações visuais em que ele vai dizer se está enxergando ou não. Ele vai dizer, olha, está virado para um lado, está virado para o outro. E isso mostra a capacidade que o indivíduo tem funcional, provavelmente vai ter um impacto grande em nível de medicina legal, para saber se um déficit, por exemplo, do labirinto, se aquele déficit ele traz uma repercussão funcional, ou se o paciente compensou e aquele déficit não traz um comprometimento funcional. Então, um exame também moderno, aí, que ainda não tem disponível no Brasil, que é o teste da acuidade visual dinâmica computadorizada, né? Então, tudo isso são ferramentas novas de avaliação do diagnóstico da tontura, né? Então, pensando assim, o que é o futuro, né, do diagnóstico da tontura, o futuro da otoneurologia? Então, o futuro da otoneuro é a ressonância magnética, que vê a hidropsia, como eu mostrei, tá? O futuro da otoneuro é a gente conseguir medir a função vestibular por diferentes maneiras, uma postrografia moderna como essas, um vídeo Red Impulse Test, como eu acabei de mostrar, os diferentes equipamentos modernos que conseguem medir com precisão milimétrica cada um dos movimentos oculares que a gente precisa medir para saber o diagnóstico da tontura, a forma moderna de medir o nistagmo que a gente desencadeia pela prova calórica, pelo head shaking test,
pela forma como for, a maneira de avaliar o sacro e o triclo, que até 20 anos atrás não era quase possível, por meio do VEMP, né? Isso tudo a gente conseguiu reunir. Atualmente, esses dois documentos, né, que é o segundo e o terceiro Fórum Brasileiro de Otoneurologia, para quem tiver interesse, isso está disponível gratuitamente no site da Associação Brasileira de Otorrino, e a gente pegou cada uma das ferramentas de diagnóstico, de exame físico, como, por exemplo, o teste de Romberg, o teste de Fukuda, né? Cada um dos testes complementares, como a prova calórica ou o VRIT, e a gente pesquisou a sensibilidade, a especificidade de cada um desses testes, tá? A quem tiver interesse. Bom, enquanto isso, o futuro da otoneuro, gente, também é muito mais simples. O futuro do diagnóstico da tontura é a gente conseguir passar a informação de que o diagnóstico de doenças como a VPPB pode ser feito numa consulta por meio de um exame físico, sem nenhum tipo de equipamento. Quando a gente deita o paciente, coloca nessa posição e encontra esse nistagma aqui no olho, não precisa de nenhum equipamento adicional para a gente saber que o paciente tem um VPPB e cujo tratamento vai poder ser feito naquele mesmo momento, o paciente vai sair da consulta curado. Então, o futuro do diagnóstico da tontura, às vezes, é muito mais simples, não precisa de tantos equipamentos, né? Então, se o futuro da otoneuro é, por exemplo, tratar uma VPPB com uma máquina sofisticada dessa, que custa 60 mil euros, a gente pode também dizer que o futuro da otoneuro é ensinar para mais médicos, para mais profissionais que atuam nessa área, a fazer o diagnóstico apropriado da tontura sem equipamento nenhum, como a gente pode fazer com o exame físico numa maca, né? O futuro da otoneuro, gente, o futuro do diagnóstico da tontura é a gente pegar esse CID-10, que tinha aqui pouco mais de 5 ou 10 doenças, e ver que agora com o CID-11 a gente tem a capacidade de definir com o nome, né, com a entidade nosológica, alguns dezenas de doenças, tá? Então, isso é o futuro do diagnóstico da tontura, é a gente conhecer cada uma dessas doenças, porque a gente só diagnostica o que a gente conhece. Se a gente não conhece as diferentes doenças que causam tontura, a gente não vai conseguir chegar a nenhum desses nomes do CID-11, ou mesmo os poucos nomes aqui que existiam no CID-10. Então, a gente precisa conhecer as diferentes doenças. De certa forma, o que é o futuro do diagnóstico da tontura? O futuro do diagnóstico da tontura é a gente parar de falar labirintite, que é um termo aí que congrega todas as doenças que causam tontura, como se todas elas fossem uma só, e dessa forma tratadas de forma errada, por meio de um remédio inespecífico que eventualmente curaria qualquer uma das causas de tontura, porque para quem diz que todas as tonturas têm o mesmo nome, a gente entende que o tratamento deveria ser com o mesmo remédio. E a gente sabe que não é assim. Então, o verdadeiro futuro do diagnóstico da tontura é o médico ser médico, é poder fazer uma anamnese adequada, conversar com o paciente mais do que 2 minutos para entender que a palavra tontura que ele se refere é uma vertigem ou é uma lipotímia. É o tempo de ter uma maca no consultório para poder fazer um teste posicional e o nistagmo posicional poder aparecer e a gente fazer o diagnóstico da VPPB. Então, muito mais do que os equipamentos modernos que hoje a gente tem, o futuro do diagnóstico da tontura passa pelo conhecimento ser difundido sobre as coisas mais simples que a gente pode fazer em qualquer lugar do mundo sem equipamento algum. Esse é um recado que eu queria passar para vocês. Porque lembrando, quando o paciente disser que tem tontura, ele pode ter uma daquelas 3 possibilidades. Tontura é uma palavra que tem uma definição, mas que as pessoas não conhecem essa definição. A gente só vai chegar no que o paciente está sentindo se a gente perder aqueles 2, 3 minutos entendendo o significado da palavra que ele está dizendo. Se a gente for esmiuçar um pouquinho mais, a gente sabe desde 2009, agora ontem na história da medicina, 2009 é muito recente, só desde 2009 que os diferentes sintomas vestibulares estão devidamente definidos por meio desse artigo, que é a classificação dos sintomas vestibulares. Tá? Então, de 2009 para cá, a gente sabe que vertigem é uma sensação de falso movimento. É a pessoa ter a sensação de que a cabeça está girando. Enquanto que tontura é uma sensação de perturbação na orientação espacial, mas sem uma ilusão de movimento ou posição.
A gente sabe desde 2009 que existem sintomas decorrentes dos problemas vestibulares, chamados de sintomas viso-vestibulares, como, por exemplo, a ilusão de que o ambiente está se movimentando. É um sintoma visual, ele está vendo o movimento balançando, o ambiente balançando, rodando, né, que antes chamavam de vertigem externa. Né? E os sintomas posturais, que são as sensações relacionadas com a postura, como, por exemplo, a sensação de estar sendo puxado para o lado. Muitas vezes o paciente não conhece esses termos, né? O mais comum é que eles não conheçam, mas a gente tem que conhecer. E quando o paciente falar o que está sentindo, a gente tem que tentar enquadrar o que ele está sentindo numa dessas possibilidades, porque todos os sintomas vestibulares são esses aqui, não existem outros. Então, se o paciente tem um problema vestibular, ele vai ter um ou mais de um desses sintomas, né? Então, o futuro do diagnóstico da tontura é conhecer os sintomas vestibulares. E os sintomas vestibulares, eles são agrupados de diferentes maneiras. Então, a gente pega esses sintomas vestibulares e agrupa em 3 principais síndromes. O paciente que nunca teve tontura e, de repente, está sentindo tudo rodar, faz 3 dias ininterruptos, ele tem uma síndrome vestibular aguda. A gente tem uma forma de abordar o paciente desse caso. Se o paciente tem uma manifestação episódica, uma crise hoje, daqui a uma semana outra crise, o problema dele é uma síndrome vestibular episódica, então existe outra forma de abordar esse paciente. E se o paciente tem 4 meses ininterruptos de uma instabilidade que não passa nunca, é uma síndrome vestibular crônica. O futuro do diagnóstico da tontura é a gente saber que existem essas possibilidades, e em cada uma dessas possibilidades sindrômicas existem diferentes doenças, e cada uma dessas doenças tem diferentes mecanismos. E o mecanismo, muitas vezes, vai ser a forma como a gente vai encontrar o tratamento. Por exemplo, a neurite vestibular, você vai tratar com anti-inflamatório nos primeiros 7 dias, com corticoide, para poder recuperar o quadro. Agora, se o paciente tem uma VPPB, que o mecanismo é um deslocamento mecânico de partículas, o tratamento vai ser mecânico, com movimento na cabeça para colocar a partícula no lugar. E, eventualmente, doenças genéticas no futuro podem ter terapias gênicas e assim por diante. Bom, então, o futuro do diagnóstico da tontura é que mais pessoas possam fazer o exame físico mais importante, que ainda não é feito, que é esse exame aqui, que demora 3 segundos, que é simplesmente fazer um movimento da cabeça de um lado para o outro, que é o Head Impulse Test, o teste do impulso cefálico, que é uma ferramenta de exame físico descrita em 1988, né? Quer dizer, não tem ainda 40 anos, tem 30 anos, 30 e poucos anos. É uma ferramenta de diagnóstico que é a mais acurada de todas as ferramentas de exame físico para avaliação do sistema vestibular e ainda não é conhecida pelas pessoas que avaliam o sistema vestibular. O futuro do diagnóstico da tontura é que mais médicos possam fazer as corretas etapas de exame físico, como o Dix-Hallpike, e chegar no diagnóstico da VPPB. Tá? Bom, com essas ferramentas, então, de anamnese, exame físico, a gente consegue fazer o diagnóstico em 80% dos casos, e quando a gente não consegue, a gente tem à disposição novos e modernos exames para fazer o diagnóstico desses pacientes. Então, o que eu queria trazer realmente nessa apresentação era esses conceitos, de que o futuro do diagnóstico da tontura, a gente tem 2 coisas à nossa mão. A gente tem novos e modernos equipamentos, como a ressonância de 3 Tesla, a gente tem equipamentos modernos computadorizados de diagnóstico dos olhos, mas o mais importante, o futuro do diagnóstico da tontura é conhecer as ferramentas simples de diagnóstico, que são a anamnese e o exame físico, que ainda é o mais eficaz e ainda é o que mais está faltando na maioria dos casos. Tá? Então, eu fico aqui à disposição. Alguma dúvida, alguma pergunta? E, mais uma vez, Faiez, muito obrigado aí pelo convite, estar aqui com vocês mais uma vez. E, como eu falei, essa disciplina, né, dos sensoriais tem tudo a ver com a tontura, que nada mais é do que o nosso 6º sentido, né, um sistema sensorial.